5, 4, 3, 2, 1. Mas tem um irmão do seu lado, pegue uma carona com ele. Eu creio que ele vai ter o maior prazer em dividir o pão que caiu do céu com você esta noite. Amém? Aleluia, Senhor. Irmão, desde já, eu já dou graças a Deus, agradeço e engrandeço o nosso Deus Todo-Poderoso pela oportunidade que nos concede. Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe a alegria, a satisfação, o prazer que nós sentimos quando falamos do amor dEle, quando falamos da palavra, quando pregamos o Evangelho. E eu louvo a Deus por ter nos concedido essa oportunidade. Eu agradeço ao meu irmão por ter feito o convite, por ter confiado, porque nós sabemos que é uma responsabilidade muito grande, irmão, quando se fala de palavra de Deus. Verdade. Eu posso fazer uma pergunta para a amada igreja esta noite? Você está preparado para ouvir o que Deus tem para falar esta noite contigo? Aleluia. Eu vou logo pedindo a você que vá esvaziando a sua mente, que vá esvaziando, porque hoje, esta noite, nesta hora, Deus vai falar comigo e contigo através desta mensagem, mas Ele vai falar aquilo que nós precisamos ouvir, o que nós necessitamos de ouvir. Ele não vai falar aquilo que nós queremos ouvir, porque muitas das vezes nós vemos para a igreja para que Deus venha falar conosco, mas nós saímos de casa com a nossa mente preparada, feita, para querer ouvir algo da parte de Deus. E aí quando a gente não ouve aquilo que a gente queria ouvir, a gente diz: Deus não falou conosco. E Ele falou sim, só que você que estava desapercebido e não prestou atenção na palavra, amém? Amém. Então esteja atento, seja firme para o que Deus vai falar esta noite. Eu queria compartilhar com os irmãos o versículo 5 ao 8 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. No versículo 5 diz assim: Felipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo. As multidões atendiam unânime as coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando e em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Aleluia. Queria que os irmãos curvassem sua força aí, que nós vamos fazer uma oração em agradecimento a Deus pela leitura da palavra. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Pai das luzes, de louvo, te agradeço, te exalto, te glorifico, Senhor. Obrigado, Pai. Fizemos a leitura da tua palavra, mas sabemos que não basta apenas ler, nós precisamos entender o que o Senhor quer falar conosco. E nós sabemos que nenhum ser humano na face da terra tem a capacidade de interpretar a tua palavra, porque a tua palavra diz que todas as escrituras foram inspiradas por ti, e somente o teu Espírito pode trazer a revelação da tua palavra, revelar os mistérios ocultos, os oráculos desta noite, Senhor. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, há liberdade para ti, há liberdade para ti. Toma a direção primazia deste culto, desta palavra, de tudo que acontecer aqui, que não venha de mim, mas que venha de ti, que diminua eu, Pai, que tu cresça, que eu suma, mas que tu apareça, e que tu venha brilhar esta noite, porque toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração será dedicada, direcionada somente a ti, pois só o Senhor é digno. Arabás, Senhor, Pai, Arabadás, Senhor Deus, fica conosco, e glorifica o teu nome, Senhor Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E se a igreja confirma comigo, digam amém. Digam graças a Deus. Quem já está sentado, permaneça. Quem está em pé, poder se assentar. Amém. E eu peço que os irmãos olhem para cá, não para mim, porque eu não tenho nada para oferecer a nenhum de vocês, mas o Espírito que é em mim é o mesmo que está em você. Esta noite Ele vai falar conosco de uma maneira especial. Eu queria que os irmãos levantassem a mão
Quantos de vós fizeram essa oração assim para Deus? Senhor, o que eu preciso fazer para que eu venha ter mais intimidade contigo? Senhor, o que eu preciso fazer para que eu venha ser cheio do teu Espírito? Quantos já fizeram essa oração? Levante a mão. Quantos não são evangélicos esta noite? Aqui. Levante a mão. Amém. Irmão, Deus vai dar resposta para você que fez essas orações, através dessa mensagem. Nós lemos uma passagem que fala sobre Filipe, um jovem. Esse Filipe não era o apóstolo que foi escolhido por Jesus. Ele era um jovem que foi escolhido como obreiro, porque a carga estava muito grande entre os apóstolos, e eles resolveram escolher obreiros para lhe ajudarem na obra. E aí eles fizeram uma escolha de 7 obreiros. Quando eles foram fazer a escolha desses obreiros, eles analisaram a vida de cada um. Eles foram escolhidos pelo seu testemunho. Eles foram escolhidos pela sua conduta. Eles foram escolhidos pela sua personalidade. Eles foram escolhidos pelo seu caráter. E eles foram escolhidos porque eles eram cheios do Espírito Santo. E um desses escolhidos foi Filipe. Filipe era um jovem tão cheio do Espírito Santo, irmão, que Jesus Cristo de Nazaré transladava ele de um lugar para o outro. Ou seja, uma hora ele estava aqui pregando nesse púlpito, de repente Jesus arrebatava ele daqui, ele ia aparecer em outro lugar. A intimidade dele era muito grande com o Espírito Santo. Filipe era um evangelista, um ganhador de almas. A verdadeira essência do Evangelho é essa. Jesus ele não veio aqui no mundo para adquirir riquezas, porque ele é e sempre vai ser o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o dono de toda a glória. Ele não precisava disso. Sabe por que Jesus Cristo veio aqui na terra? Se Jesus não vem, nenhum de nós estaríamos aqui agora, servindo a Ele, adorando a Ele, pertencendo à família de Cristo. Nenhum de nós estaríamos hoje aqui, nenhum de nós teríamos o Espírito de Deus, nenhum de nós teríamos o direito de salvação, porque Deus ele encerrou toda a raça humana na condenação pelas suas transgressões. Todos foram encerrados debaixo da desobediência. Se Jesus não vem, não tem salvação para ninguém. Então, o objetivo de Jesus aqui, quando ele veio, tirar o pecado do mundo e escolher um povo para ele, do meio da raça humana decaída. Eu vou contar um mistério para você aqui, irmão. Não eu que digo, mas a palavra de Deus. Você sabia que Deus tem o seu povo escolhido? Você sabia que Deus tem um povo específico que Ele vai salvar, que Ele vai levar para morar com Ele? Não sou eu que digo, mas é a palavra de Deus. Nós analisamos Deus dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, está falando do amor de Deus que é inimaginável, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Ele não está dizendo para toda a humanidade. Aí Jesus também diz que em João 14,6 que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Mas só que só chega até Jesus se o Pai enviar. Porque Ele mesmo diz: todo aquele que o Pai me enviar, esse vem a mim. E todo aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Aí nós vemos Jesus orando antes dele ser crucificado: Pai, eu rogo por aqueles que tu me deste. Eu não rogo pelo mundo. Você está entendendo como tem um povo escolhido, específico? E aí depois ele continua a oração dizendo: não rogo apenas por esse, mas eu rogo também por
para aqueles que hão de crer em mim através da tua palavra. O método de Deus escolher é através da pregação da palavra. A fé, ela é dom de Deus, ele dá para quem ele quer. Ele também diz que ele vai ter misericórdia de quem lhe apraz e vai endurecer também quem lhe apraz. Ou seja, o alvo principal de Jesus aqui era a salvação. Mas nós sabemos que nem todos serão salvos. Nem eu nem você não sabe quem vai ser. A única coisa que nós temos é que obedecer conforme está escrito na palavra, e aí nós saberemos se seremos ou não. Porque Deus ele é fiel com a sua palavra. Se ele diz que todo aquele que crê e confessar por batizado será salvo, é só permanecer fiel até a morte, porque ele nos vai nos dar a coroa da vida. E aquele que não morreu em Cristo, também esse aí tem que perseverar no caminho, seguindo a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém haverá a Deus. Ele diz, guarda que tu tens, para que ninguém venha tomar tua coroa. Mas eu estou falando do centro, que é salvação. E Filipe, ele era um jovem sedento por almas. Filipe era um evangelista muito usado por Deus. Quem quer ser o Filipe dessa geração aqui, diga amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. É pouca gente que quer ser um Filipe dessa geração. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, diga amém. Amém. O que é que eu e você temos feito, que nós temos feito para sermos cheios do Espírito Santo? Vou contar uma história, uma ilustração muito rápida, e você vai entender. Um grupo de jovens seminaristas, eles estavam no seminário, aí foi colocado para eles fazer uma redação, e essa redação, eles tinham que falar sobre Deus e sobre o diabo. E foi dado para eles 60 minutos. E um dos jovens pegou o seu papel e começou a escrever, fazer a sua redação, começou a escrever, falar sobre Deus. Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Jesus Cristo é amor, Jesus Cristo ele é paz, ele é alegria, ele é bondade, Jesus faz milagres, Jesus cura, Jesus salva. E aí ele perdeu a noção do tempo. Quando faltava 1 minuto para terminar os 60, o professor foi e deu alarme. Falta apenas 1 minuto. E aí aquele jovem escreveu no rodapé, ele escreveu no rodapé da sua redação: fui tão envolvido por Deus, fui tão envolvido pelas maravilhas de Deus, falando do amor de Deus, falando de Jesus Cristo, que ele salva, que ele cura, que eu nem tive tempo para o diabo. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu não tenho que ter tempo para o diabo na minha vida. Verdade, Senhor. O que é que você tem feito do seu tempo? O que é que eu e você temos feito do nosso tempo? Será que nós temos nos alimentado de coisas que não edificam? Irmão, vou falar uma coisa para vocês. Eu e você, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito de Deus foi colocado na minha e na tua vida. Só que a palavra de Deus diz que o Espírito não foi nos dado sobre medida. Ou seja, ele não foi dividido. Ele não foi colocado uma parte em mim, uma parte em ti, uma parte nele, uma parte dela. Não. Ele foi colocado por completo. Ele foi colocado pleno, por inteiro. Tudo dele está na minha e na tua vida. Sabe por que eu e você não somos cheios? Porque eu e você não damos um lugar para ele nos encher. Porque existe resíduo no meu eu, no meu tempo. Você quer o exemplo, irmão? Imagine esse copo. Colocaria a metade dele com pratos de feijão e depois eu completaria com água. Esse copo estava cheio ou não estava? Sim ou não? Sim ou não? Eu não estou ouvindo. Sim ou não? Irmão, está difícil. Assim você quer ser cheio de Espírito? Está difícil até para abrir a boca, irmão. O copo estava cheio, que representa o vaso, eu e você. Mas ele estava cheio de Espírito, porque o feijão representa o meu eu. O feijão representa a minha vontade. O feijão representa o meu querer. O feijão representa tudo aquilo que eu tenho feito
me rendi por completo a Ele. Verdade. Se eu e você não nos rendemos por completo a Ele, nós nunca vamos ser cheios dele.